Bom, boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre Allan Kardec. Já ouviram falar? Certo. O objetivo principal da noite de hoje é falar um pouco sobre Kardec e sobre a doutrina espírita também. Porque muitas vezes a gente fica sem ter conhecimento exato de quem foi Kardec. E quando fala de doutrina espírita, a gente fala assim, nossa, doutrina espírita, o que é isso, né? Então, para você ter uma ideia, a palavra doutrina, a gente não pode ter nenhum receio. Se vocês colocarem no celular lá, pesquisar, o que é uma doutrina? Eu coloquei aqui no meu, tá? Conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas. Conjunto de ideias básicas contidas num sistema filosófico, político, religioso ou econômico. Então, é um conjunto de ideias. Quando a gente fala de espírito, só no espiritismo que a gente vê espírito? Não, tem várias religiões que falam de espírito, só que elas têm outra forma de tratar os espíritos. A gente conhece a Umbanda, a Candomblé, a religião hindu, lá da Índia, que também é uma religião que acredita em espíritos. Kardec, o que ele fez? Ele codificou, ele estudou, e primeiro nós vamos conhecer quem é ele, e depois nós vamos... Eu acho que está sem imagem, viu? É contato? Ah, é contato mesmo. Espera que já vai aparecer. Não é o Kardec, viu, pessoal? O pior é que na minha tela está aparecendo o Kardec ali, está aparecendo o bichinho. Deixa eu ver se o Carlos me ajuda aqui. Mas, então, quando a gente fala de Kardec, muitas vezes falam, mas a gente adora Allan Kardec. Não, não adoramos Allan Kardec, né? Ele é uma pessoa que foi enviada para nos ajudar a entender o plano espiritual. E esse plano espiritual, como eu já falei para vocês, existem outras religiões que têm outro entendimento. Kardec, nós vamos ver agora, ele é um cientista, ele é um filósofo religioso, ele estudou muito para definir a doutrina espírita. Então, ele vem nos trazer que o espiritismo é uma nova era para a nossa humanidade. Quando fala uma nova era, pessoal, a gente tem que entender que nós estamos aqui por algum motivo. Vocês acreditam nisso? E vocês acreditam que vocês já tinham vida antes de vir para cá? E por que nós estamos aqui? Para eliminar os nossos sentimentos ruins. Quais são os sentimentos ruins? Cada um tem o seu. Não vou falar porque eu tenho também, mas egoísmo, vaidade, falar mal dos outros, qualquer coisa de ruim que você tem, e você sabe que você tem que trabalhar aquilo. E aí, para dar uma ajuda, ele coloca na nossa família aquelas pessoas que vão ajudar a gente a testar, provar e exercitar se está ficando bem ou não com esses novos aprendizados, né? Mas vamos falar de Kardec. Kardec nasceu em Lyon, né, na França, em 1804. Isso é uma pura situação. Ele nasceu em Lyon. E quando ele tinha... Deixa eu colocar aqui. Quando ele tinha 10 anos, ele foi matriculado na escola de Pestalozzi. Quem é mais antigo aqui, como eu, assim, sabe como que era a escola de antigamente e como que é a escola de hoje, né? Apesar que a gente fala escola, tem várias condições aí. Mas antes, a gente tinha uma escola expositiva. Sabe o que é uma escola expositiva? O professor fala, você escuta e ele tem a razão, ele está certo, você só tem que assimilar o que ele está falando. Esse Pestalozzi, ele tinha uma ideia, para a época, bem revolucionária, que era a questão de formação de ideias e conceitos através de percepção interna e externa. Isso é muito trabalhado hoje nas escolas. Só que
se a gente for ver, foge um pouco, né? Porque acabaram perdendo o respeito pelo professor, tem vários probleminhas que aconteceram. Mas o que acontece? O Pestalozzi, ele tinha aquela ideia do aluno querer aprender. Porque é diferente eu querer ensinar uma coisa para você e você querer aprender. Porque se você querer aprender, você vai pesquisar, você vai saber, você vai ver o que dá certo, o que dá errado, e você vai chegar numa conclusão. Se eu falar aquilo, daqui a pouco vai falar assim, o Paulo falou aquilo, mas não sei não, né? Daí fica aquela questão. O Pestalozzi, ele era contra o sermão sem conteúdo, falar muito e não dizer nada. Sabe aquela pessoa que fala, e depois você fala assim, nossa, o que esse cara falou? Ele ficou meia hora falando aí, não entendi nada, não serviu para nada. Então, quando a gente vem numa palestra como essa, quando a gente sai, a gente tem que pensar o seguinte, essa palestra serviu para alguma coisa? Mudou alguma coisa em mim? Se mudou, foi 5 minutinhos lá, valeu a palestra inteira. Agora, se não mudou, se falou assim, eu fui lá, estou pior ainda, não entendi nada, aí você pensa o motivo por que aconteceu isso, para valer alguma coisa, né? Mas vamos continuar. Vimos que com 10 anos ele foi para uma escola diferenciada na época. Hoje temos muitas escolas que falam sobre esse tema, né? Mas olha só, com 18 anos ele escreveu o primeiro livro dele, que é o Curso Teórico e Prático de Aritmética. Depois Gramática Francesa, Manual de Exames, Soluções Racionais, Catecismo Gramatical da Língua Francesa, Ditados Normais, Ditados Especiais. Então, ele era um professor, aquele professor assíduo, né, que escrevia obras, que ensinava. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir o filme de Kardec, né? Tem até na Netflix, já tem lá. Mas ele era um professor, daí ele começou a se debarrar com algumas questões de religião, né? Ele também estudava química, anatomia comparada, astronomia, física, fundou em 1835 a 1840, em sua casa, cursos gratuitos. Então, vocês veem que era uma pessoa estudiosa, uma pessoa que queria aprender. Vocês conhecem pessoas no dia de hoje que querem aprender? Às vezes, na família da gente, a gente tem, ou seja, um vizinho lá, você vê que aquela pessoa, ele gosta de estudar, ele quer entender o que está acontecendo, ele busca saber o que está acontecendo. E Kardec, ele tinha um conhecimento bem amplo, ele era um professor com bastante conhecimento. Na sua vida, ele também se casou, né? As fotos aí, imagina em 1832, quem é mais antigo sabe a dificuldade que era para tirar foto, né? Eu, por exemplo, fiz fotos de criança, tem uma ou outra e olha lá ainda, né? Então, são fotos assim mais desenhadas do que tiradas mesmo, né? Mas em 1832 ele desposou a Gabriela, tinha 28 anos, ela também era professora. E vejam o que eu estou dizendo para você. Kardec era uma pessoa normal, ele era espírita nessa época? Não. Ele fundou o espiritismo, nós vamos ver lá, com 50 anos, quer dizer, ele não era espírita. Ele era uma pessoa estudiosa, uma pessoa que procurava aprender, procurava ensinar, gostava de ajudar os outros e ensinar os outros, como eram aqueles cursos gratuitos que ele dava, né? E aí o que aconteceu? Em 1854, ele tinha 50 anos, ele ouviu falar pela primeira vez dos fenômenos das mesas girantes. Não sei se vocês já estudaram sobre isso, mas as mesas girantes foram um fenômeno que aconteceu na Europa, onde as mesas se moviam. Aí tinha aquela questão de, mas é charlatanismo, né? Estão fingindo, será que é verdade, será que não é? E daí vinha uma multidão para saber. Ele foi convidado para verificar se existia alguma coisa de verdade nisso tudo ou não. Então, em 1855 a 1869, ele consagrou a sua existência ao Espiritismo depois que ele chegou à conclusão que existia uma vida inteligente naquelas manifestações. Então, é interessante que quando a gente para o início do Espiritismo, nós vamos ver como que era a comunicação com o plano espiritual.
às vezes era batida na mesa, então se dava 2 batidas, escutava uma batida. Imagina a dificuldade para você se comunicar. Com essas mesas falantes, era uma outra dificuldade. Mas ele constatou. Como que ele constatou? Ele fazia perguntas e era aquela situação, olha, se sim, deu uma batida, se não, deu 2 batidas. E aí foi, só que ele como cientista, ele foi fazendo umas perguntas bem interessantes, e daí ele foi vendo que tinha alguma coisa de concreto, uma inteligência falando com ele ali. A partir do momento que ele se consagrou ao Espiritismo, vejam, pessoal, que ele se consagrou, né, em 1855, mas ele conseguiu escrever o primeiro livro em 1857. Em 1857, ele escreveu o Livro dos Espíritos. Alguém já leu esse livro? Esse livro, pessoal, ele tem 1018 perguntas, né? Tem uma edição que tem 1019, o Carlos já até me corrigiu uma vez, né, Carlos? Mas, nesse livro, eu considero o livro mais fácil de ler, né? Porque é um livro fácil de ler. Quando você pega um romance, é que nem uma novela. Você começa a ler, daí você fala, a semana que vem eu não vou estar aqui, eu vou viajar, daí quando você volta, você já perdeu até, esqueceu até o que você estava fazendo. Aqui são perguntas e respostas. Então, você pode começar a ler uma pergunta por dia. E aí você vai ver que uma pergunta é pouco. Aí você vai falar assim, eu vou ficar com 5 perguntas por dia, daqui a pouco 10, e daqui a pouco tem umas respostas maiores, você vai levar um pouco mais de tempo, mas é um livro fácil de você ler. E nesse livro, ele é dividido em 4 partes. A primeira parte, ela fala das causas primárias, né? A primeira pergunta, que é Deus? Sabem a resposta? A resposta pronta está nesse livro aí, a primeira pergunta desse livro. Que é Deus? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Até tem uma confusão que às vezes falam, causa primária. Não, mas primária tem primária, secundária. Não, é causa primeira de todas as coisas. E o livro é dividido em 4 partes. A primeira fala das causas naturais, a segunda fala do mundo espiritual, então vai falar o que é espírito, o que é perispírito, quais são as diferenças que tem. Na terceira, vai falar das leis morais, não sei se vocês já ouviram falar das leis morais, são 10 leis também. Eu já tentei fazer uma associação com as 10 leis de Moisés, porque no próprio livro comenta sobre isso, mas não tem associação, viu? Não adianta você falar assim, não matarás. Aonde que está na lei moral? Não existe. As leis morais são outras, é um outro estudo que tem que ser feito. Mas existe a lei do progresso, existe a lei do trabalho, e é interessante a gente entender por que a gente tem que trabalhar, por que a gente tem que progredir. E está tudo nesse livro. Tá? Eu poderia falar para vocês, mas está tudo nesse livro. É instigar a curiosidade para a gente procurar saber. Aí tem a parte terceira, já são as leis morais. E a parte quarta, ela fala das esperanças e consolações. Pessoal, no Espiritismo, nós temos que estar pronto para dar esperança e consolação para outras pessoas. Vocês já viram como é o sofrimento de uma pessoa quando perde um ente querido? E não adianta você querer falar também sem ter conhecimento, e mesmo tendo conhecimento, você tem que esperar a hora certa. Mas você tem que saber o que dizer. E o que tem que colocar? É que a vida continua. Vocês acreditam nisso, que a vida continua? A vida vai continuar, pessoal. Nós vamos deixar o nosso corpo aqui? Vamos. Vamos ir para o plano espiritual? A vida continua, você vai ter que se adaptar a essa vida. Quando a gente tem trabalhos nas casas espíritas, que a gente atende aqueles que foram, tem muitos que ficam com muitas dúvidas quando vão para o plano espiritual. Mas aqueles que trabalharam, que fizeram mais coisas, eles são melhores acolhidos.
Se você for revoltado, se você for com alguma coisa que você não fez, não é que você vai ficar preso na terra, mas você vai ficar preso àquele pensamento, e aquele pensamento vai te prejudicar bastante, vai te atrapalhar bastante. Mas olha só, então ele escreveu esse primeiro livro, que foi o Livro dos Espíritos. Depois, em 1800, ele escreveu o Livro dos Médiuns. O que é um médium, pessoal? O médium é aquele instrumento utilizado para fazer a comunicação com o plano espiritual. No Livro dos Médiuns, conta uma historinha interessante, que ele fala assim, olha, imagina que pessoas amadas suas saem num cruzeiro. E, de repente, você fica sabendo que teve uma tempestade lá, uma coisa, e aquele navio lá afundou. E você fala, nossa, nunca mais eu vou falar com aquela pessoa que eu amo, né? Pode ser meu pai, pode ser alguém que eu amo muito. Fala, olha, nunca mais eu vou falar com eles. E, de repente, vem a notícia e fala assim, não, mas olha, eles não morreram. Eles estão lá numa ilha, lá, mas eles não têm como se comunicar. Mas eles estão ali. E aí você fala assim, mas como que eu vou me comunicar com eles? Hoje seria até, a gente fala assim, o celular, né? Mas não adianta se eles não tiverem celular, se não tiver sinal de celular também. Mas vamos pensar numa outra situação. Como que eu vou conversar com eles se eles estão numa ilha distante, eu não sei nem aonde é, e fica. E aí, nesse livro, ele vai tratar justamente disso, as formas de comunicação. Como que eu posso comunicar? Tem a forma escrita, tem a forma oral, tem a intuição, tem várias formas. Tudo está no Livro dos Médiuns. E se a gente se interessar ainda pelas formas que tem, existe um livro do Chico Xavier, todo mundo deve conhecer Nosso Lar, né? Aí Nosso Lar tem uma sequência. Nosso Lar, Mensageiros da Luz, Missionários da Luz, os Mensageiros, e aí vai tendo uma sequência, chega no livro que se chama Mecanismos da Mediunidade. Ele complementa bastante essa obra de Kardec. E, por terceiro, ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. Sabem o que é o Evangelho, pessoal? Eu digo isso porque eu demorei para saber, viu? Eu escutava muito falar, né, de Evangelho. Evangelho são os ensinamentos de Jesus. São os ensinamentos de Jesus que são colocados, e daí a gente tem que entender. Esse Evangelho, a igreja, ela colocou em 4 evangelhos, né? Quem me ajuda? Marcos, João, Lucas e Mateus. Né? São esses 4. Só que são esses 4 que existem? Não. Tem mais de 200, se vocês querem saber. Só que a igreja falou assim, não, vamos pegar os 4 que a gente acha que mais se aproxima, e esses vão ser utilizados. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, quem já leu vai saber que são os ensinamentos de Jesus, como nos outros evangelhos, só que existem os comentários que vão explicar como Kardec entendia isso. E aí, depois nós vamos entender que, olha, não basta eu decorar o Evangelho se eu não colocar nada em prática. A primeira coisa que eu tenho que fazer é ler o Evangelho, entender, e depois eu colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Aí vocês falam, mas eu não sabia disso. Pessoal, comece a prestar atenção na Bíblia, nos filmes de Jesus, você vai ver. Feliz é aquele que escuta os meus ensinamentos e coloca em prática. Escuta a palavra de Deus e coloca em prática. Tem que colocar em prática, senão não adianta nada. Se eu estudar aqui, eu decorar para vocês e falar o Evangelho sem um erro de português ali, o que adiantou? Você pode pegar o livro e ler também, vai sair a mesma coisa. A questão é colocar aqueles ensinamentos em prática. Então, é um livro muito interessante, fala sobre os ensinamentos de Jesus. Jesus, depois que eu entrei no Espiritismo, conheci Jesus melhor do que de qualquer outra forma, né? Existem livros maravilhosos que falam de Jesus e fazem comparações com outros enviados do plano espiritual também, e mostram o diferencial que Jesus tem.
Em 1865, ele escreveu o livro O Céu e o Inferno. Esse livro, pessoal, ele fala principalmente daquela questão pós-morte. Vocês acreditam que depois que vocês deixarem o corpo, vocês vão para o céu ou para o inferno? Aí colocaram o purgatório ali no meio para falar assim, se ficar no meio, fica ali no purgatório, né? E daí você vai ver que não é nada disso. Então, nesse livro, ele vai fazer bastante comentários, e a gente tem que saber ler, porque ele vai pegar, ele vai fazer vários debates com padres, né? Então, o padre coloca a versão dele, e depois ele coloca o que ele entende. Então, é uma explicação da situação que a gente fica depois que a gente deixa o corpo. O que vai acontecer? Céu e inferno pode esquecer, viu? Depende da sua situação. Depende de como você está. Se você estiver de bem com a vida, se você estiver de bem com todo mundo, pode ter certeza que você vai ser bem acolhido, vai ser bem recebido. Agora, se você estiver falando, eu preciso pegar aquele cara, aí a coisa vai mudar bastante. E aí a gente tem que estudar para quê? Para saber aonde a gente vai se meter, o comprometimento que é você querer uma vingança, você querer um sentimento ruim. Então, por isso que falo, o esperto já nem tem esses pensamentos, porque ele sabe que vai voltar. Então, ele já se precavê sobre isso tudo. E, por último, ele escreveu a Gênesis. Vocês lembram quando eu estava falando de Kardec, que ele era um estudioso, astrologia, física, química? Esse livro, pessoal, ele é o livro que é considerado o livro mais difícil da gente entender, porque ele vai falar do universo, vai falar das leis universais, criação do mundo, criação dos planetas, vai falar sobre muita coisa da Gênese. Quando a gente fala Gênese, vocês acreditam em vida em outros planetas? Vai falar sobre isso também. E em outros planetas, pessoal, só para a gente dar uma deixa, né? Existem planetas melhores e existem planetas piores. E os planetas, eles vão evoluindo. Vai evoluindo também. Então, a Terra, ela está evoluindo, ela está passando por uma mudança agora, e a tendência é se tornar um mundo feliz. Só que o que é interessante, se a gente fizer uma ligação da Gênese com o céu e o inferno, a gente pensa assim, nossa, quando eu morrer eu quero ir para um mundo feliz, né? Sabe como que é um mundo feliz, pessoal? Eu já li um livro que falava sobre isso, é super interessante. Ele falava assim, olha, no mundo feliz só existem pessoas boas. Ótimo, né? Já pensou você ir lá e... Só que, se você tiver um pensamento ruim, você é um criminoso ali. Então, se você ficar, um ciúme, uma inveja, uma fofoquinha, um sentimento ruim, eles vão perceber, você nem vai fazer nada, só de ter o pensamento você já vai estar. Vocês estão preparados para ir para esse mundo? Ainda não. É bem a questão. Vocês têm que pensar, eu estou preparado para ir? E aí é interessante que tem um livro também que se chama Renúncia, que é do Chico Xavier, que ele conta a história de um espírito que não precisava voltar para a Terra, e ele volta por amor, né, para ajudar o companheiro dele. E aí ele é alertado, falam para ele, olha, você não precisa voltar lá. Não, mas eu quero para ajudar. Eles falam, olha, você corre o risco de ser contagiado com a maldade da Terra. A gente corre o risco de ser contagiado com isso? Pessoal, eu estou passando por isso. Às vezes você vê a pessoa fazendo coisa errada e dá certo para ela. Você fala, nossa, mas como pode? Eu vou fazer também. Daí você fala, não posso, né? Não tem. E aí você começa a ter uma outra visão. Você começa a tentar entender de uma outra forma. Kardec, nesse período também, ele escreveu a Revista Espírita. A Revista Espírita, né? Ele começou em 1858 e escreveu por 12 anos. Eu sou contador, né, e eu
trabalho com números, mas é interessante, né? Porque são 12 anos que ele trabalhou por Espiritismo. Daí ele escreveu 12 edições da Revista Espírita. E nessas revistas espíritas é separado por mês, então são 12 meses também. Daí você fala, nossa, 12, o que tem a ver, né? Mas nessa revista é interessante que mostra o Kardec iniciando os trabalhos no centro espírita. Depois que ele descobriu que existia vida inteligente, ele começa a trabalhar. E ele monta o seu centro espírita. E aí ele começa a colocar regras. O Carlos já deve até saber. Nas primeiras reuniões, ele deixava aberto. Aí sempre aparecia um que não estava sabendo nem o que estava fazendo ali, fazia aquela pergunta. Sabe quando você quer fazer um trabalho sério, fazer uma sequência de atividades, que você vai fazer uma evocação, você vai perguntar coisas boas, interessantes. Aí chega na outra sessão, vem um e fala assim, mas espera aí, como que começou tudo isso? Você fala, não, meu filho, nós já perguntamos isso da outra vez. Aí ele começou a reservar as sessões. Por quê? Não dá para fazer aberto ao público para todo mundo participar, que senão chega um aqui e vai falar assim, ah, não, mas eu acho que está errado, é outra coisa. E daí você fica perdendo tempo falando de coisas que não vão levar a lugar nenhum. Mas nessas 12 fascículos, ele conta todas as histórias que ele teve, os trabalhos que ele fez. Tem assuntos bastante interessantes de aparições, ele fala também do Islã, também, são coisas muito interessantes que são colocadas. E ele juntava informações de vários centros espíritas para ter a confirmação de que aquilo era verdade. Então, às vezes ele tinha uma coisa como verdade, mas ele falava assim, eu quero que outro me traga a mesma informação para mim comprovar. E ele teve um trabalho muito extenso, muito forte com isso aí. Tanto é que chega uma hora que ele estava mal de saúde e orientam ele a parar um pouco de trabalhar, porque falam, olha, deixa o outro continuar, porque você já não está bem de saúde. E ele fala, olha, se tivesse alguém que pudesse continuar o trabalho do jeito que eu estou fazendo, eu deixava. Mas como não tem, eu vou continuar até que a minha força permitir. E ele foi fazendo isso. Então, são outras obras que ele tem também. Falando do Livro dos Espíritos, ele faleceu com 64 anos, 65 incompletos de idade, em decorrência de ruptura de aneurisma. O nome Allan Kardec, ele ficou sabendo que numa outra vida ele teve esse nome e ele resolveu adotar para quê? Justamente para separar. Lembra que no começo ele era um professor que escreveu vários livros de aritmética e tudo? Ele falou assim, se eu continuar com esse nome, vai confundir tudo. Então, a partir do momento que ele se dedicou ao espiritismo, ele quis ser chamado de Allan Kardec. Para trás é Allan, o nome não está aqui, né? Devail, né? Ele tinha um nome diferente que era utilizado. Mas olha, pessoal, no Espiritismo de Allan Kardec, nós temos a parte da religião, ciência e filosofia. O que seria ciência? É o saber que é adquirido pelo estudo e pela meditação. O que é um cientista? É aquele que vai lá, testa, verifica, vê se checa, vê se não tem alguma coisa que influenciou. Então, o Espiritismo tem a parte da ciência. Tem a parte da filosofia. A hora que você começar, por que eu nasci pobre? Por que eu nasci nessa família? Por que eu nasci em botas? Por que começou com o porquê, você está filosofando. E aí o Espiritismo tem explicações para tudo isso. Por que a sua vida é assim? E pode ter certeza que tem um motivo para a sua vida ser desse jeito. Tem um motivo para vocês estarem aqui. Tem um motivo para vocês estarem na família de vocês. Tudo tem um motivo. Existe um motivo. E isso entra na parte da filosofia. E aí entra na parte da religião, que é uma questão interessante. Hoje está tendo essa filmagem, né, Carlos? Mas o Kardec, na revista Espírita, teve uma vez que perguntaram para ele se o Espiritismo era uma religião ou não.
E ele falou, olha, eu não quero nem me preocupar com isso. Eu quero fazer a minha doutrina e fazer uma forma de entender o mundo espiritual, entender Deus, entender tudo. E ele não se preocupava em fazer religião. Só que, espiritismo é uma religião? É. Se a gente perguntar o que é uma religião, religião é aquilo, é a forma que a gente encontra para chegar até Deus. Então, se eu fosse um católico, eu teria as minhas regras, as minhas normas para seguir. Se eu fosse um protestante, outras normas. Espiritismo, a gente vai entendendo de outra forma. Uma vez perguntaram para o Chico Xavier como que faz para entrar no espiritismo. E ele falou, olha, meu filho, entrar é fácil, de sair que é difícil. Porque quando você entra, você começa a assumir um monte de obrigações, um monte de compromissos, e começa a saber que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, é difícil para você sair. Aí eu pergunto para vocês, será que isso é bom ou ruim? Se a gente fizer um comparativo com uma empresa, tem aqueles que não sabem nada, que não tem tanta responsabilidade. Das 5h30, vai embora. E tem aqueles que sabem um pouco mais, que às vezes vão para casa com a cabeça cheia, falando, nossa, a empresa está precisando de alguma coisa, o que eu vou ter que fazer? É diferencial de cultura. Só que qual o diferencial de cultura? Chega no final de semana, aquele que não tem responsabilidade, mas não tem conhecimento, não vai ter dinheiro para fazer nada também, vai ficar provavelmente por aqui fazendo alguma coisa. E aquele que já tem conhecimento, que aplica aquilo no que aprendeu, ele vai conseguir viajar, vai conseguir ter as coisas dele, vai conseguir fazer coisas diferentes. No plano espiritual, vocês acham que muda alguma coisa? Se vocês falarem para mim, eu não quero aprender nada, porque eu não quero ter compromisso. Tudo bem, você vai ser levado do jeito que for. Aí, de repente, você vai falar assim, mas eu queria. Você nem sabe o que você queria. Calma, não dá nem para você pedir. Nem pedir, você não vai saber pedir. E aquele que conhece um pouco mais, ele já sabe o que ele pretende, ele já sabe o que ele tem que fazer para chegar lá. Então, esse é o diferencial. Quanto mais você aprende, mais você é libertado, mais você tem liberdade e mais você sabe o que fazer. Então, a gente tem que aprender sempre. Por quê? Nós vamos aprendendo, praticando, acertando, errando, melhorando, e cada dia nós vamos ficando melhor. Na justiça da reencarnação, todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios para alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. A justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Quando fala da reencarnação, pessoal, é uma questão interessante. Eu falei para vocês da doutrina no começo, né? Vejam só, na religião hindu, eles acreditam que você, depois que deixa o corpo, você pode voltar como um cachorro, como uma vaca ou como um qualquer. E aí, uma coisa interessante, eles acreditam em reencarnação, só que quem é rico pisa nos pobres. Aí você fala, mas, cara, você acredita na reencarnação e você está pisando? E eles acreditam que é assim, olha, essa vez é para mim ser rico, então eu vou aproveitar. Porque quando eu vier pobre é para carregar mesmo, é para sofrer. E olha que pensamento ruim, eles nem tentam se melhorar, porque, eu sou pobre porque Deus quis assim e vou ficar. Não é assim que funciona, a gente tem que tentar se melhorar, a gente tem que aprender, a gente tem que ajudar os outros a se melhorarem. E no Espiritismo, no livro dos Espíritos, tem a lei do progresso. Cada encarnação que você tem, você vai ficar melhor do que a outra. Aí você olha para você mesmo, né? Você fala assim, não estou bem ainda, né? Mas você era pior, viu? Você está melhor agora do que você era na encarnação passada. Então, a tendência é a gente ir se melhorando e aprendendo e fazendo para cada dia chegar numa situação melhor. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Emmanuel. Pessoal, esse é o finalzinho, né? Já deu 40 minutos, que é o tempo de uma palestra normal, mas isso é bastante interessante. Como eu falei no começo para vocês,
O objetivo principal era a gente conhecer Allan Kardec e a doutrina espírita. E essa questão da divulgação da doutrina é interessante porque ela consola. Saber que você vai ter novas oportunidades, saber que a vida continua, saber principalmente que tudo que você plantar você vai colher, isso consola. Porque senão tem aqueles que falam assim, não, depois que eu morrer não vai ter mais nada, então eu vou fazer um monte de coisa errada e vai ficar por isso mesmo. Tudo que você fizer, você vai colher mais para frente. Então a gente tem que divulgar isso. E quando eu falo divulgar, pessoal, somos todos nós, na casa da gente, nos filhos, nos amigos, aonde puder. Não é para forçar ninguém. Kardec mesmo falava, olha, se alguém tem a religião dele e está satisfeito com ela, deixe ele com ela porque ele está certo. Agora, aquele que está em dúvida, que tem alguma coisa, a gente tem que ajudar ele a entender esse mundo espiritual, que é um mundo maravilhoso. Às vezes a gente não entende ele na sua plenitude, mas nós todos aqui temos a nossa individualidade, nós todos vamos acertar, errar e ter as nossas próprias experiências, aprender a acertar e se melhorar sempre. E um dia nós vamos estar bem melhor, caminhando sempre no caminho que Jesus nos ensinou, né? Joinha? Pessoal, era isso que eu tinha para dizer na noite de hoje.